Hoje, 25 de setembro, estamos apresentando a 110ª reunião virtual da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. No conceito Rosa Cruz do Cosmos de Max Rendel, o capítulo 17, Método para adquirir o conhecimento direto, treinamento esotérico. Eu só gostaria de lembrar que esta apresentação está intimamente ligada à apresentação da semana passada, sendo que os ensinamentos dados lá fundamentam os de hoje. Vamos iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que nós possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Nós vamos falar do nosso treinamento esotérico, o caminho da preparação e o caminho da iniciação Rosa Cruz. Trata-se do que de mais importante deve acontecer na vida dos que chegaram ao nível de probacionistas e que deve ser vivido diariamente. Isto, se quiserem ser tratados como tal pelos irmãos e irmãs acima deles, discípulos, irmãos leigos, adeptos e irmãos maiores. Essa figura aqui ao lado, que sempre nos acompanha, mais para o final da apresentação, vamos elucidar um pouquinho esses passos. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente porque é importante. Eu queria falar sobre essas duas palavras igualmente importantes na nossa caminhada. Elas têm apenas uma consoante de diferença, mas são opostas no significado. Então, antes de explicá-la, eu queria que vocês dissessem assim de uma maneira simples, direta, o que é para vocês essas palavras e qual a diferença entre elas? Bom, esotérico com X, a gente sabe que assim é conhecimento passível de ser divulgado ao público, né? É tudo que se pode falar abertamente, muito falado nas religiões, filosofias e tal. Ou seja, é o cristianismo popular. Agora, esotérico com X já são conhecimentos mais profundos, mais ligados às escolas de mistérios, né? Perfeito. É que o próprio texto diz que existe assim ainda alguma dificuldade na média entre a diferença entre essas duas palavras. E elas são muito importantes. Acompanhando o trabalho, a gente vai ver que realmente são, né? Eu vou falar exoterismo só para facilitar um pouco o entendimento. Exoterismo vem do grego, exotéricos, e pelo latim, exotérico, que quer dizer conhecimento passível de ser divulgado para o público. Relacionamos com externo, público e profano. Para passar de nível, utilizamos as conversões. É tudo que se fala abertamente sobre uma filosofia, uma corrente de pensamento, uma religião, etc. Ou seja, todo ensinamento dado publicamente sem reservas. É representado pelas grandes religiões, tanto o cristianismo popular, igreja católica, protestante, ortodoxa, etc., como também o budismo, o judaísmo e o islamismo, e etc. Quando nós falamos de esoterismo, que vem do grego, esotéricos, que quer dizer conhecimento complexo e entendimento restrito a um círculo de especialistas. Relacionamos com o interno, oculto e reservado. Para passarmos de nível, utilizamos as iniciações. É isso que nós estudamos na Escola Rosa Cruz. Como dissemos, as religiões são as que conduzem todo o conhecimento exotérico. Agora, para que a gente possa chamar um grupo, uma organização, uma entidade de religião, ela precisa ter pelo menos essas três coisas básicas. Uma doutrina sobre o Criador, de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos.
Ela precisa ter um conjunto de rituais que ajudam a incorporar a doutrina. E um conjunto de símbolos que ajudam a entender a verdade exposta na doutrina e corporificada nos rituais. Como aprendemos nos ensinamentos Rosa Cruzes, a religião cristã é a mais elevada fornecida ao ser humano até o momento presente. Então, repudiar a religião cristã, seja ela exotérica ou esotérica, por qualquer sistema antigo, é como permitir, como preferir livros científicos desatualizados, ao invés dos mais novos que contêm as recentes descobertas. Só para a gente colorir um pouquinho, vamos falar de diferenciar o que seriam rituais. Evidentemente, mais fácil a gente pensar nos rituais católicos. Se vocês lembrarem de mais algum, só contribuir. Eu penso, na Igreja Católica, a missa é um ritual. O matrimônio também, ele é executado sempre numa situação ritualística, não é? As mesmas palavras, as mesmas posições do padre, do casal, são realmente rituais que identificam a nossa religião católica. Poderia falar um pouco do Islã em relação às orações à Meca, em certos horários do dia, onde quer que eles estejam, eles pegam um tapetinho, ajoelham em direção à Meca. Não deixa de ser também um ritual. Quanto ao budismo, também uma lembrança que me veio é aquelas oferendas bonitas de flores, frutas também nos templos em certos dias do ano, belíssimas por sinal. E quanto a símbolos, me parece, se vocês concordam, que o símbolo mais forte na nossa Igreja Católica é realmente o crucifixo, a cruz, que simboliza realmente o cristão e é usado muito na Igreja Católica, que aceita as imagens e as representações, né? Também não podemos deixar de lado como símbolo a própria vestimenta dos padres, que elas mudam de cor, elas têm todo um simbolismo também de acordo com a celebração. E por último, aqui uma lembrança também que me veio, o famoso solidel, aquela boininha que usam tanto os judeus como os bispos católicos. Enfim, isso são aquilo que mais ou menos a gente pode entender como as religiões exotéricas, reforçando que com certeza a mais elevada é a religião cristã. Então, alguns pontos muito importantes aqui nesse texto. Da mesma forma, desprezar a crença nos ensinamentos da Igreja relativo ao perdão dos pecados, ao poder salvador da fé e à eficácia da oração é um fator de atraso para o aspirante à vida superior. Esses são fundamentos, não é? Pois, impelidos pela razão, muitos de nós afastamos da Igreja e tornamos as nossas vidas vazias. A saída é um retorno com renovada devoção, nascida de uma compreensão mais profunda das verdades cósmicas. Aqui, em relação a esse trechinho do texto, eu acho que vale uma reflexão. Isso que está sendo dito aqui é muito verdadeiro, principalmente nós que nascemos já na Igreja Católica, vimos muitos amigos, muitos parentes, discutindo essa continuidade na Igreja Católica, ou enfim, que já não seria tão forte, tão firme como foram talvez nos nossos antepassados. E daí eu fiquei refletindo que um dos problemas assim que mais atinge nessa condição é a situação do dogma. Mas o dogma
quando a gente estuda mais um pouco, se aprofunda mais, a resposta dele está clara na vida de Cristo, na pregação dele. Porque Cristo, quando se dirigia às multidões, ele sempre falava de maneira simples, com comparações, com parábolas. O importante é que era passar a mensagem, atingir a todos. E quando ele precisava dar ensinamentos mais profundos, ele fazia isso em particular com os apóstolos, porque eram eles que depois sairiam pelo mundo espalhando a boa nova de Cristo. Então, na verdade, Cristo fazia exatamente o que faz a nossa Igreja Católica exotérica. Porque Cristo, com certeza, não é o Salvador apenas de alguns. Ele veio para salvar a todos. Então, eu acho que isso esclarece muito, né? Esse ponto que é tão importante e que se discute bastante. Bem, notemos isto como quando entendemos a mensagem cristã que a Bíblia nos transmite e que conseguimos distinguir entre o conteúdo essencial, interior, que é o ensinamento esotérico, e a forma estrutural, exterior, os ensinamentos exotéricos. A forma estrutural, que aparece como religião, sugere uma radiação exterior, um véu. E é com isso que externa os principais ditos problemas. Pretensão de posse exclusiva da verdade, rejeição das realidades iniciáticas, fixação do dogmatismo, o conhecimento público que tem de sofrer modificações advindas das interpretações individuais. Esse não é o grande objetivo da Igreja Católica. Eu, pessoalmente, acredito que vocês concordam que, na verdade, esse é um caminho, depois que a gente analisa e compara a religião católica, exotérica, com a pregação de Cristo, fica tudo absolutamente claro, justo e óbvio. Lembremos do ensinamento de São Pedro. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Aqui também São Paulo, como sempre, deixa tudo muito claro. Também vemos que São Paulo formulou que as Escrituras cristãs nos fornecem dois tipos de evangelho. Um, o exotérico, relacionado com a personalidade mundana. Resolvi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O outro é esotérico, relacionado com a individualidade espiritual. Não sabeis que sois templo de Deus? O primeiro tipo que o cristianismo popular mais prega e divulga. Ele mantém com o caráter que conhecemos e tem sido a tônica permanente da sua doutrina. É a base, é a verdade pura. Por outro lado, veja que o cristianismo em si não é exclusivamente esotérico. É uma religião dada por Cristo para a salvação de todos e comunicável a todos. Quando a gente começa a estudar na escola esotérica, fica muito claro que a religião católica exotérica sempre nos ensinou também, especialmente, a verdade. Agora a pergunta, ficou claro que os dois são importantes, tanto o esoterismo quanto o exoterismo. A pergunta é, qual a necessidade de experimentarmos o esoterismo e o exoterismo? Alguém consegue traduzir um pouquinho isso? É difícil essa pergunta, mas eu acho que no esoterismo com S, a gente aprende a despertar a consciência, né? Então, é um trabalho que vai de dentro para fora. Então, a gente aprende aí a lidar, né? Com as obras internas, com os aprendizados, enfim, com o nosso crescimento interno.
E no esoterismo, se a gente for considerar que a religião católica, cristã, né, ela traz aí a aprendizagem da repetição, dos rituais, do adorar a Deus, do enxergar o Deus como o ponto de referência, né? A gente aprende a oração, né? A lei de consequência, embora a gente aprenda como castigo, a gente aprende por aí também. Então, Sim, acho que sim. é por aí. Eu vi assim, a nossa necessidade é porque no esoterismo, como nós, quando escrevemos com X, é igual a Regiane explicou, né? Nós temos que ter uma religião cristã, senão nós vamos caminhar só intelectualmente. E aí a gente não consegue equilibrar cabeça e coração, né? Agora, no esoterismo, quando a gente estuda esse esoterismo com S, é porque a gente precisa desenvolver segundo os ensinamentos do Cristo, ou seja, o cristianismo esotérico, né? Como assim falado, a gente estuda nas escolas esotéricas que promovem o cristianismo esotérico, né? Isso. Mais uma coisa, gente. Nenhuma pessoa chega ao esoterismo com S se não passar pelo esoterismo com X. Eu ia comentar isso, Carlos. É impossível. Por que é impossível? É impossível porque nessa ou uma outra vida, a pessoa já passou pelo esoterismo com X. O que acontece muitas vezes é uma coisa bem engraçada, né? Porque as pessoas que se advogam estar numa escola esotérica com S, muitas delas desprezam as religiões, principalmente as cristãs, né? Católica, protestante, anglicana, ortodoxa e todas essas religiões cristãs. Desprezam porque, inclusive, não sei se vocês sabem, mas em alguns países a pessoa que advoga a uma religião cristã, quando é católica, é chamada de papista. Quando é protestante, é chamada de pastoral. E quando é ortodoxa, é chamada lá de russa. Quer dizer, ou seja, são termos pejorativos de pessoas que não entenderam nada do que é o esoterismo com S e o esoterismo com X. Agora, a necessidade hoje de praticarmos, mesmo estudante Rosa Cruz, praticar o esoterismo com X, o esoterismo externo, é porque, infelizmente, a grande maioria de nós, se deixar, pende para um lado intelectual que, conforme está bem detalhado num livro chamado Ensinamentos do Iniciado, de Max Handel, pode levar, sim, a pessoa ao cone sombrio da Lua. Enquanto que, se você que pratica o esoterismo com X, você não tem esse risco. Mas por quê? Porque, infelizmente, quem pratica o esoterismo com S tem uma tendência extremamente forte e muitas vezes de armadilha, de praticar só o lado intelectual, só o lado razão. E o lado coração fica extremamente prejudicado, né? Por exemplo, atitudes como pega alguém de uma entidade, de uma escola esotérica, como a Rosa Cruz. A atitude de uma pessoa chegar e querer expulsar o outro, ou querer bater na outra, é uma evidência clara de que essa pessoa ela está muito mais para o lado intelectual e razão do que o coração. Porque quem está do lado do coração, a primeira coisa que tem é compaixão e piedade. E se você tem compaixão e piedade de uma outra pessoa, você vai querer ajudá-la e não querer expulsá-la, né? Então, estou usando isso como exemplo, apenas para vocês verem o que é o lado intelectual razão contra um lado coração inexistente. Então, para proteção nossa e até para a gente mesmo evoluir, porque lembra, a evolução tem que ser cabeça-coração, está lá na capa do conceito, né? Cabeça-coração, nem lá nem cá, nem só coração, de um processo dogmático, como a Magali bem falou, e não só a cabeça, né? Então é cabeça-coração, é equilíbrio. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito forte para a cabeça, por humildade, por proteção e também por respeito ao Cristo, eu vou buscar o lado do coração. Se o lado do coração hoje, mais fácil para eu começar a entender, é praticar uma religião cristã séria, eu vou praticar a religião cristã séria, como está lá em Ensinamentos do Iniciado.
Ah, mas eu vou ser dogmático? Não. Eu vou obedecer Papa? Não. Eu vou acreditar? Não, eu não preciso. Eu tiro o bom daquilo, o lado bom do esoterismo com X. Porque tudo tem lado bom e tem lado ruim. Tudo tem lado bom e tem lado ruim, né? Então eu vou tirar o lado bom. E com isso eu vou buscar o equilíbrio do meu desenvolvimento cabeça-coração. Humildemente. Humildemente. Ok? A pessoa, quando se dedica só ao cristianismo exotérico, aquela pessoa que sempre frequentou, por exemplo, a Igreja Católica a vida inteira, não é? Acompanhou, ouviu os sermões do padre, independente se ele achou que estava... muitas dessas pessoas desenvolvem, eu conheço algumas, uma fé, uma sensibilidade para o divino, se eu posso dizer assim, uma segurança em Deus, que é como se isso para eles fosse maior do que todo o resto. E nessa grande devoção, eu fico pensando se uma pessoa assim não pode chegar lá antes de nós. Responda a sua pergunta com outro livro do Max Endel, chamado Iniciação Antiga e Moderna, onde ele explica com todos os detalhes que esse irmão ou essa irmã chama-se cristão místico. Certo? Então, o cristão místico, ele tem um outro caminho e ele chega às alturas espirituais tanto quanto um cristão ocultista. Quem é o cristão ocultista? O cristão ocultista é quem segue uma escola esotérica com S, como, por exemplo, na Fraternidade Rosa Cruz. Isso é um cristão ocultista. O cristão místico, que não segue uma escola de mistérios, mas segue um movimento esotérico com X, por exemplo, uma religião cristã, seja essa católica, protestante, anglicana, ortodoxa, ou seja, que tem o Cristo como seu ideal, como seu guia, né, chega a alturas iguais e até maiores do que um cristianismo com S, entendeu? Só que você não vai ver nesse movimento, você não vai ver provacionista, discípulo, irmão leigo, adepto, irmão maior, não tem essa escala, mas ao nível de evolução igual. Existem seres místicos tão elevados e tão potentes como os irmãos maiores. Sim. Do lado esotérico com S. É que chega um certo nível, esses seres, do lado esotérico com X, que eles alcançam a mesma coisa que você alcança com S, ou seja, o equilíbrio cabeça e coração. A partir deste momento, não existe mais esoterismo com S e esoterismo com X. Existe um ser que alcançou o equilíbrio cabeça e coração e, portanto, está elevado espiritualmente. Né? Nós temos, por exemplo, São Francisco de Assis, é um caso bem claro. São João Evangelista, São João Batista, outro caso. Então, são todos seres que estão acima dessa divisão cabeça e coração, porque já alcançaram o seu estágio, seja trabalhando em renascimentos sucessíveis com o coração, seja trabalhando em renascimentos sucessíveis com a cabeça. O que acontece é que no momento atual da materialidade, como o Marcelo bem explica, lá em Meus Iniciados, né, você ficar gravado só do lado esotérico com S, a tendência é você tender ao intelectualismo, à cristalização e fundamentar toda a sua intelectualidade no materialismo disfarçado. E aí gente, o Conde Sombrio da Lua vai ser seu destino. Por isso que tem essa solicitação de Max Endel da gente ir para o lado do coração, e hoje o lado do coração mais fácil para a gente na região química do mundo físico é praticar uma religião cristã séria. Certo? Eu me lembrei por exemplo, de Santo Antônio, que sempre foi um padre da igreja exotérica. Também. E ele fazia o que fazem, ele deixava o corpo, ele ia para outros lugares. Quer dizer, ele já tinha conhecimento esotérico também, né, Carlos? Sugiro que vocês leiam a Iniciação Antiga e Moderna, que está no nosso site. Vocês vão ver lá o que eu estou falando de cristianismo místico e de cristianismo ocultista, conforme dado pelo Max Endel, entendeu? A pergunta foi, por que nós precisamos experimentar o aprendizado exotérico e o esotérico? E aí é dividido em duas partes. A primeira parte, essencialmente a necessidade de sairmos da inconsciência total até a consciência total.
Isso nós sabemos, já passamos por isso. No atual esquema de evolução, nós conseguimos isso em 4 etapas bem definidas. 1. Ações feitas sobre nós enquanto permanecemos inconscientes, na nossa involução, por exemplo. Né? 2. Sob a direção de mensageiros divinos e reis a quem vemos e cujas obras obedecemos. Vamos nos lembrar dos reis pela vontade de Deus, trazidos por grandes hierarquias, especialmente os senhores e Vênus, que durante muito tempo nos governaram com ordem e felicidade. Eram obedecidos e reinavam tanto na parte material quanto na parte espiritual. 3. Ensinados a reverenciar as ordens de um Deus que não vemos com os olhos físicos. Aqui acho que a gente pode se reportar aos judeus, né? Os semitas originais, que num determinado momento foram orientados, encaminhados para esse Deus, através inclusive das leis de Moisés, que na verdade iniciou um caminho que de alguma maneira nós continuamos até hoje com Cristo. E a etapa 4, aprendemos a nos levar sobre toda a ordem, a convertermos em lei em nós mesmos, viver voluntariamente em harmonia com a lei de Deus. Este é um objetivo, né? Agora nós temos a segunda parte e nós já falamos disso em outras reuniões. A segunda parte dessa resposta do porquê precisamos experimentar o exoterismo está na necessidade de galgarmos os 4 graus que nos levam a Deus, quais sejam. Primeiro grau, adoramos a Deus por meio do medo, começamos a pressenti-los, fazemos sacrifício para agradá-lo como um fetichismo. Daí evoluímos mais, já vemos Deus como doador de tudo, esperamos dele benefícios materiais. Cumprimos as leis desse Deus e virá prosperidade material. Sacrificamos, então, por avareza e intenções próprias. Daí, no terceiro grau, já evoluímos bastante. Adoramos a Deus com orações, cultivamos a fé num céu com recompensa futura, através de um sacrifício próprio, sabendo, caso contrário, castigo futuro em um inferno. É o terceiro grau. Agora, o 4º grau. Agimos bem sem pensar em recompensas ou castigo. Amamos o bem por ser o bem. Vivemos uma vida de serviço amoroso e desinteressado. Faz parte do nosso treinamento na nossa escola. De certa forma, o treinamento sempre se fez presente em nosso processo evolutivo. O que muda são os objetivos dele a cada passo da nossa evolução. Então, reportando-nos lá atrás, nos tempos da Lemúria, os magos inocentes, né? Existia o treinamento, o objetivo era o despertar da consciência externa. Lembrando que eles viviam aqui na Terra, mas, na verdade, eles tinham uma vida muito em espírito. Eles sentiam, eles viam, vivenciavam os 2 mundos e muito mais o mundo espiritual. Eles precisavam despertar para a consciência externa. Então, a educação dos meninos era violenta e cruel. Tinha por objetivo o desenvolvimento da vontade. Se vocês lembram bem, polo masculino da força sexual, no caso masculina. A educação das meninas tinha o objetivo de desenvolver a faculdade da imaginação, o polo feminino da força sexual, no caso feminina. Eram exercícios também de cunho severo, lidando frequentemente com as forças da natureza, que naquela época, sabemos, eram muito violentas. Max Render nos conta isso, acho que todos nós já vimos essa parte. Eu acho Max Render muito delicado, até no escrever, cuidadoso, mas fica bem claro que devia ser algo assim, inconcebível para nós, tamanha a brutalidade. Mas ele também nos lembra que os nossos corpos, então, eram coisas muito mais rústicas do que nós temos hoje, né? Bom, agora nós chegamos na época Atlante, relembrando dos semitas originais, semente das raças de nossa época ária.
Sob a direção de grande hierarquia, eles foram conduzidos ao que hoje é o deserto de Gobi. Aqui seu guia chamou o povo, mostrando que ao invés de serem conduzidos, agora deveriam venerar e obedecer a um rei que eles não podiam ver. A lei chegou a eles através de Moisés. O treinamento dos semitas agora era a educação do homem efetuada nos 4 grandes graus que os levariam a Deus. Aqui estão, novamente, os graus e lembrando que os semitas alcançaram o 1º e o 2º graus. Já há cerca de 2000 anos, Cristo veio como nosso Salvador. Os grandes espíritos que o acompanharam nesse drama da paixão, lembrando bem, vieram todos nesta mesma raça. Jesus, Maria, José, João, Zacarias, Ana. E o Cristo veio dizer que ele não veio negar a lei, mas aplicá-la com misericórdia. Portanto, a lei era a mesma de Moisés. Cristo não veio negá-la, ele veio aplicá-la com misericórdia, evoluir essa mesma lei. É fundamental observarmos que as religiões populares ainda conservam, em alguns pontos, as heranças dos 2 primeiros graus, mas o cristianismo popular chegou até o 3º grau. As escolas esotéricas nos treinam para que esses objetivos de fazer o bem, posto que é justo, o 4º grau, é um objetivo este fundamental para que o aspirante adquira um veículo para ver e funcionar nos mundos internos de maneira absolutamente consciente. Através, então, de uma vida abnegada e amorosa em favor da humanidade, ele atrairá e aumentará os éteres superiores, com o qual construirá o corpo-alma, o dourado traje nupcial, o soma psíquico. Na época Nova Galileia, funcionaremos conscientemente neste esplendoroso veículo. Portanto, a única maneira de chegarmos assim honestamente, ao 4º grau é esse treinamento, de vida abnegada, de todo dia, de cair e levantar, de estar sempre pronto para servir. Não há outro caminho. Agora vem aqui 2 perguntinhas só para a gente lembrar. Até qual dos graus que nos levam a Deus chegaram os semitas? Quem lembra? Pode chutar também. É 3º grau, então, pela sua exposição anterior. 3º grau. Os semitas? Isso. 3º grau chegaram, os semitas ao 2º grau, ao 3º grau chegaram. Digamos, a nossa igreja católica ortodoxa, a nossa igreja católica chegou ao 3º grau. Então vamos voltar um pouquinho para a gente ter certeza. O cristianismo é que chegou até o 3º grau. Os semitas chegaram 1º e 2º grau. Então, os semitas 1º e 2º grau. O cristianismo em 3º grau. E as escolas esotéricas é que vão nos levar ao 4º grau. É uma esperança, E daí, aí está a pergunta. A outra seria, quem deverá chegar ao 4º grau? Aí, aliás, fica uma pergunta. Eu estou dizendo que nós todos, se nos empenharmos, se fizermos a nossa parte da melhor maneira, um momento deveremos chegar a esse 4º grau. Eu só não tenho, assim, pessoalmente, uma noção de se isso já está acontecendo mais próximo, ou se é um objetivo para mais longe. Mas acho que o segredo é caminhar em frente, Fazer o nosso melhor. Porque nós temos que chegar lá, Eu acho que tem pioneiros, Tem pessoas que caminharam e estão mais avançadas, outros mais atrasados. Bem lembrado, Rê. Vão chegar alguns primeiros, Rê? Com certeza. Bom, Maga, eu posso complementar essa da Regiane? Por favor. Quem for, sinceramente, estudantes de escolas esotéricas que promovem o cristianismo esotérico. Aí sim. Essa parte que está sendo falada é muito importante para a gente se posicionar e até quebrar alguns paradigmas, que é muito importante,
todos nós, sem exceção, temos o que chama de reminiscências de eras e épocas anteriores, tá? Todos nós temos. Então, a gente tem lições que nós não aprendemos lá na época lemúrica e que ainda está aqui como resquícios. Ou lições que nós não aprendemos ainda da época Atlante, está aqui como resquícios, né? E lições que nós estamos aprendendo agora na época Ária. Então, isso nos atrasa, né? Isso nos faz a gente atrasar. Então, por exemplo, nesse primeiro, que é adorar a Deus por meio do medo, a quem começamos a pressentir, isso, inclusive, é ainda, né, por incrível que pareça, método de educação infantil, né? Não é assim? Sua mãe fala assim, se você fizer isso, Papai do Céu vai te punir. Se você fizer isso, Papai do Céu não vai te dar o presente, né? E tem alguns, inclusive, mais crescidinhos que falam assim, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno, né? Por medo. Você acaba fazendo por medo. E aí, por medo, tem muita gente que faz muita coisa, inclusive despacho, encruzilhada, costurar o nome da outra pessoa na boca do sapo, fazer bonequinho de pano e ficar tacando agulha, certo? Tudo isso a pessoa faz por medo, né? Então, esse é o primeiro. Esses são indícios, né? Resquícios disso, né? Inclusive usar patuá, usar figa, usar corrente para fechar o corpo. Tudo isso é resquício, entendeu? Resquício. Por exemplo, o resquício muito leve que acontece é o que a gente de vez em quando acontece com qualquer um de nós. Eu vou usar essa meia hoje, porque toda vez que eu uso essa meia, ela me dá sorte e eu vou muito bem em tal lugar, né? O time ganha com a camisa também. Exatamente. Tudo isso é resquícios. São alguns leves, outros pesados, mas são resquícios que o estudante Rosa Cruz sincero, ele tem que brigar com ele mesmo para acabar com isso. Não é descer o pau nos outros, não é isso. É acabar nele. Esse negócio de caminhar por medo, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, na frente da Rosa Cruz, que não querem mudar de nível ou de grau porque tem medo. Eu não estou preparado para isso. Não é que você não está preparado, você está com medo, entendeu? Medo de Deus, medo de falar, eu vou chegar lá, não vou dar conta, vou aumentar o purgatório e eu vou ganhar um destino maduro, né? Medo. A segunda, que é olhar Deus como doador de coisas, esperar com benefícios materiais, olha, a grande maioria de nós já passamos por isso, e alguns ainda vivem isso. Que é o quê? Acender uma vela para conseguir um carro novo, vestir o filho e a filha de anjinho, de anjinha, porque o outro lá foi curado lá, então agora, né, coitado da criança lá, porque ela tem que usar o ano inteiro asinha e vestidinho branco ou calça branca de anjinho, né? Outra coisa também que é resquício muito forte, eu fiz uma promessa que eu tenho que subir de joelhos 400 degraus de uma escada porque a minha graça foi atendida. Peraí, entendeu? Então, assim, você fez uma barganha com Deus, né? Barganha, se você me fizer tal coisa, eu vou andar de joelho, entendeu? Agora tem aqueles mais afoitos que falam isso que eu falei, né? Olha, se fulano de tal foi curada, o meu filho vai ficar com o cabelo crescido durante um ano. Coitado do filho, da criança, não tem nada a ver com isso, terceirizou o trem, né? Essas coisas todas. Ou então, eu vou mandar rezar 10 missas, vou pagar essas 10 missas rezadas, ou eu vou pagar um curso para o pastor fazer em tal lugar. Tudo isso, gente, de um jeito ou de outro, é o segundo grau. Nós já tivemos isso na nossa vida, tá? Então, ninguém aqui está imune de falar, não, eu nunca tive isso. Se não teve, a mãe teve, o pai teve, e você entrou na jogada porque era inocente e ignorante, tinha que entrar, né? O terceiro, que é ensinar, adorar a Deus em orações e vermos em boa vida, esse aí é o caso clássico do céu e do inferno. É o caso clássico. Eu vou ser bonzinho, não sei o quê, parari, pororó, porque eu quero ir para o céu. E aí, cada vez que eu erro, errei, meu Deus, o que eu faço? Aí descobre lá que a igreja X, a igreja Y, tem um perdão lá. Deixa eu chegar lá, falar com a pessoa, se eu os pegar, estão perdoados, sai zerado de lá e começa de novo. Tem muita gente que faz isso, né? E faz isso, inclusive, não só lá na igreja católica, mas nas igrejas protestantes também tem esse negócio do perdão, entendeu? Então, mas por quê? Porque eu quero garantir o céu, eu não quero o inferno, né? E aí o inferno, aí tem algumas igrejas que criaram agora um purgatório, né? É tipo assim, se você não vai para o céu, você vai
muitos de nós que agimos assim, inclusive ainda age assim. Todos nós, que quando a gente faz uma oração a Deus, a gente faz uma oração pedindo qualquer coisa que não seja o pão nosso cada dia, está praticando o terceiro grau. Marcelo fala bem claro isso, Cotândio Místico. A oração, o que você deve pedir a Deus como parte material é o pão nosso de cada dia. Ponto. Não é trocar de carro, não é melhor emprego, não é me curar, não é curar minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, não é comprar casa, não é terminar casa. Não é isso. Quer fazer isso? Faz. Mas crava, eu estou no terceiro grau. Eu sou incompetente para passar para o quarto. O quarto grau é um estudante esotérico sério. Principalmente na Fraternidade Zatus, a partir do probacionista com P maiúsculo. Entendeu? Por exemplo, para o irmão leigo ou irmã leiga e um adepto, o quarto grau já é cotidiano. Já é dia a dia. Ele trabalha assim porque ele já eliminou os resquícios do primeiro, do segundo e do terceiro. Como é que ele eliminou os resquícios do primeiro, segundo e terceiro? Como é que ele fez isso? Um exercício chamado retrospecção. Nós vamos estudar nas próximas estudos. Usando esse exercício de retrospecção noturno, combinado com a concentração matutina, você elimina do seu íntimo, de dentro de você, qualquer resquício que tenha no primeiro, no segundo e no terceiro. Na Fraternidade Rosa Cruz não tem outra maneira que não seja através disso, ok? Isso é muito importante falar, viu, gente? Porque, além de ser uma parte muito profunda, porque mexe muito com o coração dentro da gente, né? A gente tem que tomar decisões, né? Então, para tomar decisão, tem que conhecer. Então, é muito bom falar sobre isso, né? Depois de tudo isso que nós falamos, eu acho que é importante a gente dar uma paradinha para ver onde nós estamos, quem nós realmente somos, né? A gente já viu, mas é bom rapidamente rever isso. Na realidade, nós somos todos espíritos virginais da onda de vida humana. Isso é o que nós somos. Quando nos manifestamos, como agora, nesse grande dia de manifestação, composto desse esquema de evolução pelo qual estamos caminhando, nós o fazemos de maneira tríplice, exatamente como o nosso Criador. Deus o faz. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, também somos um espírito tríplice. Espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Rapidamente, aqui na gravura, o espírito divino, a contraparte dele é o corpo denso e através da experiência aqui nós vamos desenvolver a alma consciente. Da mesma maneira, o espírito de vida, a contraparte é o corpo vital e nós vamos desenvolver a alma intelectual. E o espírito humano, a contraparte do corpo de desejo, desenvolvendo a alma emocional. Isso nós já vimos algumas vezes, mas me parece muito importante a gente saber sentir quem a gente é. Aqui nosso maravilhoso esquema, que quase toda semana ele aparece novamente, porque é fundamental. O objetivo desse esquema de evolução, na parte que conhecemos como involução, é conquistar e aprender a trabalhar nos mundos físico, de desejo e de pensamento. Para isso, precisamos aprender a aprimorar os veículos desses três mundos, a partir dos átomos sementes, que nos foram dados como germes. 3 desses veículos são os que alcançaram o estado de corpos. Corpos nós temos 3, corpo denso, corpo vital no mundo físico e o corpo de desejos no mundo do desejo. Um ainda está em estado de veículo, que é a mente lá para o mundo do pensamento. Por isso é que dissemos que cada aspecto do tríplice, de cada aspecto do tríplice espírito, emanamos os 3 corpos, o tríplice corpo. O conjunto do espírito virginal manifestado, o tríplice espírito, é chamado de ego, na onda de vida humana. Isso nós já vimos anteriormente, mas é muito importante, então, ainda que seja mais rapidamente, é importante rever. Atualmente, enquanto espírito virginal manifestado, nós funcionamos na região abstrata do mundo do pensamento. A região do pensamento é a região abstrata e a região concreta.
Utilizando o veículo mente, trabalhamos na região concreta do mundo do pensamento. E assim, consequentemente, com os corpos físico, vital e de desejo, nos mundos físico e de desejo, respectivamente. A mente é a ponte que liga o ego aos seus veículos, os corpos e a mente aqui citados. Então, vamos lá. O espírito divino, o espírito de vida e o espírito humano, nosso tríplice espírito, é que chamamos de nosso ego. Os nossos 3 corpos, corpo denso, corpo vital e o corpo de desejos, é o que chamamos a nossa personalidade. E a mente é o foco. E nos liga o espírito aos corpos. Agora, então, acabamos de dizer, só para reforçar. O que conhecemos por ego? É o tríplice espírito. Isso mesmo. E o que conhecemos por personalidade? É o tríplice corpo e o ego da mente. Muito bem, nota 10, Tere. Inclusive, como personalidade, nós podemos falar o que a gente vive falando, que é a persona, né? Que é a expressão do ser humano, né? Sim. Chama-se de ego o espírito individual, o que está manifestado nos 3 aspectos espirituais. O espírito divino, cuja contrapartida já mostramos material, é o corpo denso. O espírito de vida, contrapartida material, o corpo vital. E o espírito humano, cuja contrapartida material, o corpo de desejo. O ego também é chamado de Deus interno. O tríplice espírito dirige o tríplice corpo por meio do veículo mente, traço de união entre espírito e seus corpos. Isso acho que está agora bem claro. Agora aqui, eu acho, pessoalmente, para mim é mais difícil de entender. Não sei como vai ser, como é para vocês. A personalidade seria a imagem refletida do espírito e a mente é o espelho, o foco. A personalidade, como dissemos, ela compõe-se dos nossos 3 corpos, de desejo, vital e denso. No nosso estado atual de desenvolvimento, o corpo de desejo dirige a personalidade muito mais do que o espírito. A personalidade é a expressão do ser humano de baixo para cima, o homem invertido, pois se ele é um reflexo, né? Os valores instintivos, colorindo desordenadamente seu modo de ser, é o amordaçamento do espírito e seu condicionamento às conveniências instintivas. Em suma, a nossa personalidade é muito complicada. Na verdade, ela é um reflexo, né? Mas ela não funciona como se eu entendi bem, apenas em relação ao espírito que deveria dirigi-la. Existe toda essa influência do corpo de desejos e os valores instintivos. Eu lamento, mas acho uma coisa bastante complexa. Alguém entende melhor? Eu tenho pelo menos um pensamento sobre a personalidade, né? Quando a gente fala em personalidade, que é uma expressão, né, do ego, né, no mundo físico, teoricamente eu utilizo os corpos, né, no mundo físico para me expressar. Então, sim, a personalidade ela vem do ego, né? Então, por exemplo, quando eu renascer aqui, eu vou trabalhar, eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, eu vou me expressando nesse mundo, né? Sim. Então, isso não muda. Quer dizer, ele muda a partir do momento que você vai evoluindo. Mas a influência dos corpos é uma expressão do ego, né? São escolhas que ele faz. Que está na personalidade da X, nós como X falar, né? Como egos. Enquanto egos, então, mesmo. Enquanto egos. Então, o veículo aqui é só para se expressar com a sua persona. É isso que eu entendo, tá? Da personalidade. Eu estou absorvendo o que você está falando agora, mas me parece que tem muita lógica. No fundo, nós, enquanto espíritos, somos sempre responsáveis, não é isso?
Isso, Não é uma porque outra entidade, é o nosso ego mesmo. porque nós, como egos, utilizamos o corpo denso, né? O corpo É. vital, o corpo desejo com as escolhas. E o que faz nós utilizarmos esses 3 corpos aqui nessa região química do mundo físico é a mente. É o elo mente, o veículo mente, né? Então, como nós, lá na época Atlante, quando nos manifestamos, né, que o ego, o corpo desejo colou na mente, né? Sim, Então a gente começou a astúcia, aquele monte de coisa, né, que a gente começou a se expressar aqui, né? sim. Então, eu não entendo que o corpo denso ou vital é uma expressão da personalidade, tá? Não é isso, no meu ponto de vista. É sim o ego. É que a palavra personalidade, no mundo assim, material, ele tem talvez um outro sentido. Agora, o que me parece é que na medida em que a gente for evoluindo e, portanto, dominando cada vez mais nosso corpo de desejos, então o que a gente vai manifestar como personalidade será, assim, o reflexo puro mesmo do ego, né? Sim, porque o corpo desejo, a gente sabe, né, que o desejo ele trabalha no mundo do desejo, né? E a gente tem as 7 regiões lá no mundo do desejo. Isso mesmo. Então, quando eu faço uma escolha, né, eu utilizo uma daquelas regiões como o corpo denso e eu expresso isso aqui no mundo físico. Perfeito. Eu Legal. penso assim, tá, como ego. Então, significa dizer o seguinte, que a nossa personalidade é um reflexo do nosso ego, né? Ou, então, de acordo com a evolução do nosso ego, ou seja, do nosso Cristo, que vai refletir na nossa personalidade, no nosso cotidiano, nas nossas ações do dia a dia. É isso? É isso, porque por mais que você tente, né, manipular as coisas aqui no mundo físico, né, a sua persona ela não muda, né? Uma hora você vai expressar a verdade que é você, né, que é o seu ego. Então vamos lá. Na maioria das pessoas, a maior parte da força sexual criadora, ao invés de usada para a geração de maneira controlada, é gasta na gratificação dos sentidos. Portanto, nessas pessoas, há pouca corrente ascendente, que é o caso aqui, ou nenhuma. Na figura ao lado, veja a quantidade pequena, quase nula aqui, pontilhadinha, da força sexual ascendente nos seres humanos, que não cuidam da parte espiritual, seja do lado místico ou do lado ocultista. Em suma, essa corrente ascendente ela é objeto das pessoas que estão à procura desse desenvolvimento espiritual e que, portanto, se dedicam ao exercício espiritual durante a vida. Eu tenho por mim que não precisa ser uma pessoa extremamente negativa ou coisa que vá. Pode ser uma pessoa que socialmente é correta, que respeita os outros, até que pode frequentar uma igreja, mas que realmente fica só no supérfluo e nunca se interessou para ir mais além. Esta pessoa não faz parte do que nós estamos estudando. Nós estamos falando aqui dos aspirantes à vida superior, portanto, os que vivem na direção de uma escola como a nossa. Quando esse aspirante começa a se dedicar e esforçar-se controlando os excessos, a se empenhar nos pensamentos melhores e esforços espirituais, pode um clarividente treinado perceber que essa força sexual não utilizada começa a subir e ascender em volume cada vez maior através do coração e da laringe, ou a medula espinhal e a laringe, ou por ambos os caminhos, passando a seguir diretamente entre a glândula pineal e o corpo pituitário, em direção ao ponto obscuro do nariz, assento do mais elevado espírito observador silencioso. Como eu disse no começo, lá na semana passada, os estudos sobre a glândula pineal, corpo pituitário, posto obscuro do nariz, enfim, é um fundamento para que a gente possa desenvolver um pouco esse estudo aqui. Aqui aparecem
a força sexual, que aqui estão mostrando o ocultista, a força empregada no coração é chamada de negativa e o que vai para o cérebro de positiva. Eu quero crer que simplesmente o que considera positiva é uma maior quantidade dessa força, que vai por um caminho. Então, nós já entendemos que existem dois caminhos. Fica claro que esses dois caminhos, eles não são excludentes, mas apenas que há um maior volume desta corrente sexual em um ou outro caminho. O ocultista, que está aqui à esquerda, procura iluminação através de linhas puramente intelectuais. A corrente que segue para a medula espinhal, apenas uma parte segue através do coração. Aqui está a força sexual não empregada, ela está armazenada aqui embaixo na coluna, ela sobe pelo lado esquerdo, ela desvia ligeiramente pelo coração, mas ela vai pela coluna, laringe e os órgãos de conhecimento até o ponto da raiz do nariz. O místico vai chegar lá em cima da mesma maneira, só que a maior parte da força passa primeiro direto pelo coração, depois sobe exatamente igual. Mas sobe aí pelo lado direito da espinha dorsal, né? Vai para o coração, que é o órgão de sentimento, a laringe e os órgãos de conhecimento. Como vimos, os dois conseguem, isso acontece tanto num como no outro. Bom, aqui isso é muito, muito importante. No entanto, o objetivo dos ensinamentos do Rosa Cruzes é ensinar a todos, apesar de se dedicarem mais aos intelectuais, posto que tem maior necessidade. Veja como foi importante a gente falar dessa necessidade do aspecto místico de coração para nós estudantes. Mas vejam, ambos, ocultistas e místicos, deverão desenvolver a parte que lhes falta, pois essa divisão ela não é adequada. Portanto, não há uma preferência por nenhum dos caminhos para atingir, digamos que um mais correto que o outro. Não, os dois precisam caminhar juntos. Naqueles que procuram a iluminação, seguindo linhas puramente intelectuais, os ocultistas, né? Agora presta atenção, a corrente sexual passa particularmente sobre a medula espinhal e somente uma parte menor segue o caminho que passa pelo coração, passando diretamente entre o corpo pituitário e a glândula pineal para o ponto obscuro da raiz do nariz, onde o vigilante silencioso, o mais elevado espírito, tem seu assento. Agora vamos aqui à esquerda no místico. No místico, que sente ao invés de conhecer, as correntes seguem preferencialmente o caminho ascendente, que passa pelo coração, passando diretamente entre o corpo pituitário e glândula pineal para o ponto obscuro da raiz do nariz, também onde o vigilante silencioso, o mais elevado espírito, tem seu assento. Ambos chegam ao mesmo lugar. Ambos estão se desenvolvendo anormalmente. Em algum momento, deve se dedicar ao desenvolvimento daquilo que antes descuidou. Olha como deve ser o equilíbrio que só é atingido no grau de adepto da Ordem Rosa Cruz. Portanto, temos muito trabalho à frente. Não é só uma escolha, deve ser bem difícil chegar a essa condição. Aqui está o adepto. As linhas são perfeitas, exatamente nas mesmas condições. Por isso ele é um adepto. Agora vamos ver se ficou entendido. Quais os dois caminhos no processo de ascensão da força sexual criadora? Para facilitar, qual a diferença entre um e o outro? Se a força sexual subir preferencialmente pelo lado esquerdo da espinha dorsal, ela vai passar em maior quantidade na laringe e vai fazer um movimento no sentido do ponteiro do relógio dentro da cabeça, onde essa linha de força vai passar entre as duas glândulas, a glândula pineal e o corpo pituitário,
e depois se chocando na raiz do nariz. Aí ela desce, passa novamente na laringe, o nosso futuro órgão criador, e dá uma voltinha no coração. E depois desce pelo lado direito da medula espinhal, se junta, faz uma voltinha mais ali embaixo, provavelmente bem próximo da onde fica o cóccix, aquela junção dos ossos da bacia com a espinha. Esse seria o método pelo raciocínio. Se for pelo coração... O ocultista, você disse. O ocultista. Agora, se for pelo místico, ele vai subir pelo lado direito da espinha, Sim. vai, em maior quantidade, passar no coração, Sim. com o sentido, como se fosse um sentido do ponteiro relógio, vai subir, passar na laringe, vai entrar no cérebro, passar entre as glândulas pineal, num caminho entre a glândula pineal e o corpo pituitário, e se chocar na raiz aqui do nariz. E vai descer, passar novamente na laringe e voltar pelo lado direito da espinha, até descer lá embaixo, se juntar com mais um pacote de energia sexual não utilizada e fazer outra vez esse circuito. Esse é o esotérico, pelo coração, caminho pelo coração, porque o sentido que passa essa energia é no sentido do ponteiro do relógio no coração, e o ocultista, o sentido positivo é na cabeça. Bem, detalhado, mas nós temos, acho que o importante nesse momento é a gente saber que existe o excedente dessa força sexual criatura, e por um processo até que ainda vai ter uma explicação um pouco ainda maior, a potencialidade dessa energia criadora subir e ser realmente aquilo que ela é, né? Uma força criadora. Quando a gente acostumado a estar com a palavra energia sexual, por exemplo, é uma coisa tão diferente de a gente estudar agora essa mesma força divina do Espírito Santo como força sexual criadora, uma coisa pura, maravilhosa que cria, que é a vida, né? Isso acho que é importante. A gente depois acho que vai aprender cada vez mais, isso vai fazer parte da vida da gente, né? Assim desejo a mim e a todos. Motivo de meditação, né? Sim. Bem, agora eu vou passar mais rapidamente por aquilo que vocês já viram, só para que podemos amarrar bem isso que está sendo explicado. Mas isso foi estudado a semana passada com cada detalhe. Eu acredito que todo mundo que assistiu tem isso bem claro. Mas lembrando especialmente que isso se trata, do assento do tríplice espírito. Porque se é o nosso tríplice espírito que comanda nossos corpos, é evidente que ele deve ter um assento nos nossos corpos. Então aqui está. Temos na cabeça os 3 pontos, que são o assento particular de cada um dos 3 aspectos do espírito. A glândula pineal, epífice neural, lembrando, é o assento do espírito humano. É uma pequena glândula endócrina localizada perto do centro do cérebro, entre os 2 hemisférios. Pequeno corpo em forma de cone, que varia de tamanho conforme o estado mental e espiritual da pessoa. Chama-se assim por sua semelhança com a pinha, a cuja forma se assemelha. É maior na criança do que no adulto e maior nas mulheres do que nos homens. A ciência conhece pouco de suas funções, sendo que é dito que ela governa diretamente os órgãos geradores e o cérebro. Ficou muito claro, eu acredito, a glândula pineal. O espírito de vida, primariamente, ele assenta no corpo pituitário, também chamado de hipófise, mas ele também se assenta secundariamente no coração, regente do sangue que nutre os músculos. O corpo pituitário, a hipófise, assento do espírito de vida, é uma pequena glândula com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Aloja-se na célula túrcica ou fossa hipofisária do osso esfenoide, na base do cérebro. Está
localizada abaixo do hipotálamo. Recebeu esse nome porque a ciência médica, como foi explicado a semana passada, acreditava que a pituita, ou muco nasal, provinha desse corpo, que parece que é mentira, né? Aqui estão, então, inativo espírito divido, o observador silencioso, que tem um assento no ponto da raiz do nariz, assento do santo dos santos. Agora, veja onde se localiza os assentos primários, os tríplice espírito, nós, o ego. O espírito humano na glândula pineal, o espírito divido no corpo pituitário e o espírito divido na raiz do nariz. Eu acho que isso ficou claro, né, gente? Então, só para lembrar, onde fica o espírito de vida? Na glândula pituitária? É isso, no corpo pituitário, tá certo? No roxinho, né? Isso mesmo. Agora vamos falar do objetivo do conhecimento direto dos domínios suprafísicos, será feito por meio do treinamento esotérico. Modestamente posso dizer que a impressão que eu tenho é que nós estamos virando assim um momento fundamental do nosso estudo, porque desde lá do começo, Max Rand explica que o objetivo de um estudante esotérico, de uma escola esotérica, é ser independente nos seus conhecimentos, que ele deve procurar por si mesmo, que a sua evolução é responsabilidade dele, que a gente realmente não depende de líderes, alguém que é a chefia, o guru, o sacerdote. Não, nós temos que procurar os nossos caminhos, nós trocamos conhecimento, nós nos ajudamos uns aos outros, mas a responsabilidade do conhecimento é individual. Para isso é feito o treinamento esotérico e nós temos que ir nos domínios suprafísicos para conhecer isso. Esse é o objetivo. Para esse treinamento, isso também é importante, é necessário pré-requisitos: vida moral com domínio da mente em pensamentos espirituais, já que o despertar dessa corrente ascendente só se manifestará nestas condições. E antes que o treinamento se inicie, já deverá ter sido despertado. Fica claro, então, que o treinamento esotérico só poderá se desenvolver após um tempo de vida do aspirante, dedicado à moral, esforço e pensamentos espirituais. Isso me parece fundamental, porque assim, mal comparando, se nós queremos fazer aqui no nosso dia a dia um treinamento físico para melhorar nosso corpo, nossa saúde, é simples, você vai a uma academia, você se inscreve, faz a matrícula e vai treinar o seu corpo. Aqui não existe isso. Não é como você chegar lá, eu quero fazer um treinamento esotérico. Não. Você tem que trabalhar muito antes. E domínio dos pensamentos é uma coisa bastante difícil, que demanda cair e levantar o tempo todo. Mas enquanto você não conseguir realmente estar mais próximo dessa condição, você não iniciará o tratamento. Portanto, vai demorar um tempo, assim como nós fazemos, estudando, nos preparando, tentando ser melhor, ser uma vida mais dedicada à humanidade, é que nós vamos conseguir chegar nesta maravilha. Como se inicia? Pela continuidade dos seus esforços, tornando-se merecedor, o aspirante poderá então receber as instruções esotéricas. A ele serão ensinados exercícios que porão em vibração o corpo pituitário. Este vibrando, levará então esse corpo a desviar ligeiramente a linha de força mais próxima, que por sua vez se chocará com a seguinte, e assim por diante, até que o processo se esgote. Qual o objetivo? O objetivo é alcançado quando, pela vibração do corpo pituitário, e através dos exercícios você vai aprender a fazer, é o que gera esse processo, essa vibração do corpo pituitário vai fazer com que ele alcance a glândula pineal.
Então, estabelecendo uma ligação ou ponte entre os dois órgãos. Estará criado, então, o acesso, a porta ou a chave entre o mundo dos sentidos e o mundo dos desejos. A partir daí, o aspirante torna-se um clarividente. Então, ficou claro, o exercício vai levar à vibração do corpo gratuitário, que por vibração vão indo de uma força a outra até chegar à glândula pineal, e aí estabelece-se esta ponte. Agora sim, vamos falar nos tipos de clarividência. Tem mais do que um, como já falamos. Embora o neófito, aquele que acabou de conseguir a ponte, né? Ele ainda não seja exercitado, ele já construiu a ponte. Portanto, ele poderia entrar em contato com os mundos internos. E é a sua vontade que estabelece ou interrompe esse contato. Não há transe, pois essa faculdade estará sempre sob o controle de sua vontade. Aqui, do lado esquerdo, nosso clarividente voluntário. A segunda possibilidade de ser um clarividente é pela mediunidade, a clarividência involuntária. Ele vê apenas aquilo que lhe é apresentado. Sua vontade não tem controle sobre isso, é, portanto, uma faculdade negativa. Nós já falamos sobre isso. Só rapidamente lembrando, isso é um resquício lá do nosso passado, quando nós vivíamos praticamente, embora aqui na região química, ainda vivendo nos mundos espirituais. Então, vamos lá. No clarividente voluntário, os vórtices do corpo de desejos deles, que nós vimos a semana passada, eles giram na direção do relógio, as correntes do corpo de desejo dele. Já no clarividente involuntário, as correntes do corpo de desejo dele, elas giram ao contrário do ponteiro do relógio. Tem uma frase de Max Randall que me chamou a atenção. Segundo Max Randall, se eu entendi bem, é uma das coisas mais difíceis no treinamento fazer com que esses vórtices girem como devem girar. Então, agora uma pergunta bastante simples. Quais os dois tipos de clarividência? Está fácil. Voluntária ou involuntária, positiva ou negativa. Então, a voluntária é a que a gente aprende pelo treinamento esotérico e que a gente aprende a ver no momento que a gente quiser e que precisar para ajudar o outro, né? Você não vai ver simplesmente por curiosidade. E a negativa é relacionada à mediunidade, que a pessoa não tem o controle, né? As coisas aparecem e ela não tem controle sobre ela. Não é pela sua vontade, né? É a vontade das entidades, né? Isso, em vez de ser daqui para lá, digamos assim, é de lá para cá, né? É a hora que eles querem, não é a hora que você quer. Exatamente. A hora que eles querem, a gente vê o que eles querem também, né? Não, mas o Luiz está falando da positiva. Mas na positiva, a gente tem o controle. É que você não pode usar para coisas levianas. Claro. Você vai usar para ajuda, para cura. Esse é o objetivo. Por isso que as coisas têm que andar junto, o desenvolvimento espiritual. Mas ela está sob o nosso controle. Isso. Mas e a negativa? A negativa não está sob... desculpa, Maga. Pode falar você que você vai explicar muito bem. Não, Estamos falando de mediunidade, né? Ela não está sob o nosso controle. A negativa é o que a gente chama de mediunidade e ela não está sob o nosso... que é conhecido, né? Como a mediunidade, ela não está sob o nosso controle e você não sabe o que vai ver, nem a hora de ver, né? Então, ela não está sob o controle da pessoa. Veja bem, uma coisa é o neófito conseguir essa ponte, é o grande objetivo. Mas não significa que de imediato ele pode entrar e sair nos mundos internos.
mas ele tem que aprender a ver, porque ele vai chegar num mundo diferente, desconhecido, como se fosse um país estrangeiro, que fala outra língua, que vive diferente, no mínimo, a comparação. Então, assim, o clarividente não treinado, que ainda é o caso dele, como dissemos, já é, no entanto, um clarividente voluntário, porque ele já construiu a ponte. E, portanto, ele pode entrar em contato com os mundos internos. Mas, com o tempo, ele aprenderá a controlar a vibração do corpo pituitário, podendo, assim, entrar em qualquer região dos mundos internos. Sua faculdade estará sempre sob controle total da sua vontade. Quando quiser ver, verá. Aqui a gente descobre uma outra coisa. A tal vibração do corpo pituitário que a gente conseguiu pelos exercícios é preciso ser controlado. Com o tempo, o clarividente voluntário ele vai aprender a controlar essa vibração, que provavelmente deve fazer toda a diferença. Uma coisa é ver, outra coisa é funcionar. O neófito não terá como apenas ver, ele terá que aprender a compreender o que vê. No mundo do desejo, as formas mudam mais rapidamente, de forma irregular. Nós já estudamos isso. Já no mundo físico, isso não ocorre. Como é de se imaginar, o próprio neófito que penetra no mundo do desejo, sempre com a ajuda do mestre, ainda assim se sente confuso. Depois de um tempo, no entanto, ele aprende a reconhecer a vida que causa as mudanças e por que isso acontece. Em suma, ele aprende a entender o mundo do desejo. Ainda assim, esse clarividente voluntário ainda não consegue funcionar em tal mundo facilmente. Max Renda nos dá um exemplo. Seria um prisioneiro atrás das grades que o separam do mundo externo. O que é necessário? É necessário muito exercício para funcionar nestes mundos, mas ele terá, então, um veículo para funcionar nos mundos internos. Nós já aprendemos lá atrás que não dá para funcionar em nenhum dos mundos se nós não tivermos um veículo adequado. Então, vamos para o processo de ascensão da força sexual criadora em si. E nós vamos falar ainda de um órgão fundamental, que é a laringe. Lembrando que laringe, coração e cordão espinhal são o caminho das correntes sexuais nos iniciados. Vamos então relembrar o papel da laringe. Quando houve a separação do sexo, até então, o ego era bissexual. Essa divisão foi necessária em função da construção do cérebro e da laringe. A laringe foi construída enquanto o corpo denso tinha a forma curvada como um saco. Também se diz até o feto fica naquela posição parecida. Na medida em que ele se verticalizou, parte do órgão criador subiu, dando origem à laringe. Portanto, foi ela que subiu, depois foi desenvolvido, mas ela, na verdade, era parte já do órgão criador. Aqui eu me lembro, achei muito interessante esses próximos 2 slides, porque na semana retrasada, acho que na apresentação do Luiz, o Glauco queria mais informações sobre o nosso osso sacro, e aqui vem muito claro. É um órgão, anatomicamente, um osso grande e triangular que sustenta toda a coluna vertebral, de onde saem os nervos sacrais para os órgãos sexuais. Assim, da dual força criadora que se divide em duas, uma parte dirigiu para cima, como dissemos, para criar cérebro laríngeo. Portanto, obtivemos a consciência cerebral externa à custa da metade do nosso poder criador, que é o que estamos usando aqui. Quando o homem puder adquirir o conhecimento através do contato direto com a sabedoria da natureza, usará essa sabedoria para a geração de novos corpos. A laringe falará então a palavra perdida, o fiat criador. Olha, grande laringe. Os atuais órgãos de geração serão pouco a pouco atrofiados. A orientação, a explicação sobre esse prefixo, sobre o significado dele, né? Em primeiro lugar aqui, é por ele que se inicia a ascensão das linhas de força, as tais linhas de força que vão vibrar da energia sexual não utilizada na satisfação dos desejos na medula espinhal. É como um gás fluídico.
2. Por onde damos o primeiro passo para a realização da união entre o eu inferior e o eu superior. 3. Lugar a partir do qual começa o crescimento espiritual e sua purificação. Literalmente, a tradução dele seria portador do germe. A ideia continua só mesmo com o prefixo. Quando o prefixo fala sacramento, tem relação com a transmissão dos átomos sementes. Quando o prefixo diz sacrilégio, é o uso profano do portador do germe. Processo de ascensão da força sexual criadora, armazenado no osso sacro, está todo aqui. O sacro, osso grande e triangular, localizado na base da coluna vertebral e na porção superior e posterior da cavidade pélvica. O osso sacro. Aqui se inicia a ascensão das linhas de força da energia sexual não utilizada na satisfação dos desejos. A subida da força sexual criadora. Os raios de Netuno acendem o fogo regenerador e espiritual espinhal. Aqui está todo o percurso e veja bem, note que os senhores de Netuno são os responsáveis por nos ajudar nesta tarefa. Como dissemos ali em cima, ele acende o fogo regenerador espiritual na espinha. Note que a figura não faz distinção se é um místico, ocultista ou adepto. Mostra apenas o processo. A última pergunta. Então, qual a função de Netuno na subida da força sexual criadora? Alguém lembra? Então, só para agilizar. Os raios de Netuno acendem o fogo regenerador espiritual espinhal. Não podia deixar de concluir aqui sem falar do Netuno, planeta da divindade. Oitava superior de Mercúrio, regente de peixes, ele precisa de 165 anos para passar por todos os signos. Portanto, em média, 13 anos e meio em cada um. E como nós sabemos, ele não pertence ao nosso sistema solar. Poucos de nós conseguem perceber as vibrações positivas de Netuno. Só o iniciado, o talentoso, o artista criativo, o clarividente positivo e alguns astrólogos. Max Handel conta no conceito que sentiu a influência dele algumas vezes. Os raios de Netuno no canal espinhal acendem o fogo espiritual e assim o espírito humano pode atravessar o véu da carne e se conectar com os mundos invisíveis. A glândula pineal é regida por Mercúrio, portador do sol espiritual que é o Pai. A intelectualidade regida por Mercúrio sobrepôs a condição humana à animal, fazendo de nós seres humanos. Nossa gratidão aos senhores de Mercúrio. A espiritualidade de Netuno, no entanto, nos elevará do estado humano ao estado divino. Nossa imensa gratidão aos senhores de Netuno. Inicialmente, é importante entender que um irmão que tem a possibilidade de ser um iniciado, normalmente pode viver anos sem a menor noção de que já está no caminho, servindo diuturnamente sua comunidade com um serviço amoroso e desinteressado, até que se apresente o instrutor, que, percebendo o desenvolvimento espiritual desse irmão, lhe orienta sobre o caminho que o levará a despertar suas faculdades latentes. Tanto é assim que existe um sentimento comum aos aspirantes Rosa Cruz. Achei o que procurava há tanto tempo. A sensação qual intuição, acompanhada com a lógica, demonstra que este aspirante já possui o desenvolvimento anímico para etapas superiores. Aquela vozinha que atravessa o véu da carne nos revela o que já estudamos. Bendito que não vê, mais crê, disse Jesus a São Tomé e de São Paulo. A fé é a substância das coisas esperadas. É fundamental que um aspirante almeje a iniciação para obter maior capacidade de servir, mas que saiba também que isso pressupõe esforço e
perseverança. Quem descobre a Fraternidade Rosa Cruz hoje de uma maneira muito mais fácil e ágil pela internet, onde temos sites, sede central, grupos como o nosso aqui de Campina, ele vai acessar esses lugares, esses contatos, vai ser generosamente atendido, sempre por voluntários, e vai descobrir que ele terá que fazer esse primeiro curso preliminar de 12 lições e que será absolutamente gratuito. Os que realmente tiverem vontade de concluírem, podem seguir como estudante regular. Ele recebe uma carta, uma lição do curso superior de filosofia Rosa Cruz, que nós estamos estudando, aprofundando e fornecendo base mais profunda sobre o conhecimento da filosofia Rosa Cruz. Aí são 40 lições. Aí, quando se está num degrau, sempre o objetivo é o degrau seguinte, é evidente. Se ele for alguém que realmente se empenhou, se descobriu sempre feliz estudando na Fraternidade Rosa Cruz, ele vai desejar ser um probacionista. Aí não é simplesmente chegar e querer ser probacionista. Ele vai solicitar lá a Oceanside e esperar tranquilamente a resposta de lá. Pode ser mais rápida, pode ser mais longa. Quando aceito, e se aceito, ele vai receber instruções específicas, mediante cartas, lições e também durante o sono. A partir daqui já não há avaliação externa de ninguém. O probacionista, como a grande maioria de nós, deseja muito chegar a ser um discípulo. Para você chegar a probacionista, você tem que estar estudando pelo menos há 2 anos. Para você ser um discípulo, você precisa estar estudando, fazendo curso, levando essa vida que se precisa levar, pelo menos por 5 anos. Só que para você ser aceito como discípulo, o irmão maior efetua uma prova efetiva antes de admitir ao discipulado. Quando admitido, ele vai ser preparado regular e sistematicamente sobre a iniciação, sobre a direção dos irmãos maiores, que lhe dão definidas instruções individuais e que, portanto, são absolutamente secretas. Sonhando muito mais lá acima, chega-se a um irmão leigo. O que posso dizer é o que está aqui. Ele vive em diferentes partes do mundo ocidental e passa por uma ou mais iniciações de mistérios menores, que são 9. Ele é capaz de abandonar seu corpo físico conscientemente, assistir aos serviços e participar dos trabalhos espirituais no templo da Ordem Rosa Cruz junto aos irmãos maiores. Esse templo não é no mundo físico, material, não. É nos planos internos. E aí chega-se a ser os mais felizes e merecedores à posição de um adepto. Ele é graduado nas iniciações de mistérios menores, todas. E também já passou pela primeira das 4 iniciações maiores. Ele pode construir um novo corpo físico para si sem ter a necessidade de nascer como uma criança. E depois, alguns chegaram lá como irmãos maiores, graduados nas escolas de mistérios menores e maiores. 9 iniciações. Gente, chegamos ao fim. Com toda sinceridade, para mim foi uma felicidade, eu tenho imensa gratidão ter podido estudar e preparar essa apresentação e principalmente por ter podido compartilhar com todos vocês que as rosas floresçam em vossa cruz. Fechamos a reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem.
Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.